Carl Perkins, autor de Blue Sweet Shots, costumava dizer que o rockabilly é nada mais do que blues com a batida do country. Esta é sem dúvida a explicação mais simples, mais correta e a que demonstra que a mistura de ritmos negros e brancos cria algo único e eterno. A popularidade do gênero se deve muito a Sam Phillips, com seu selo Sun Records, responsável pelo surgimento de um estilo musical e comportamental que foi fundamental na luta pela igualdade racial. Um estilo que bebeu diretamente da fonte de Sister Rosetta Tharpe, Chuck Berry, Fats Domino e outros, e chegou ao mainstream através de Elvis Presley, Johnny Cash, Buddy Holly, Vanda Jackson, Jerry Lee Lewis e muitos outros. É óbvio que muitos artistas cristãos também abraçaram o ritmo pulsante e quente do rockabilly, e é disto que este vídeo vai falar. Fala galera, como qualquer estilo musical, o rockabilly também foi incorporado ao estilo de vida dos cristãos, principalmente do sul dos Estados Unidos, e logo começaram a surgir os primeiros nomes do gênero. Antes de ir para as bandas, você curtiu a arte da capa deste episódio? Caso tenha curtido, quero te avisar que ela está disponível na nossa loja Rock é Rock Mesmo, nesta bela estampa que você está vendo. Lá você encontra outras estampas exclusivas e adquire produtos de qualidade 100% algodão em várias cores e tamanhos nos modelos masculino e feminino. Lembrando que nas compras acima de R$ 299, o frete é grátis para todo o Brasil. Você pode pagar com cartão em até 6 vezes e na sua primeira compra, usando o cupom PRIMEIRA12, ainda ganha mais 12% de desconto. O link da loja está na descrição deste vídeo. Mas agora vamos conhecer alguns nomes importantes do rockabilly cristão. Don't you travel with the Lord and be lost forever. Don't travel with the Lord. Um dos primeiros nomes do gênero foi o Brother Claude Ely, também conhecido como Gospel Ranger das Montanhas Apalaches. Nasceu em Puckett Creek, condado de Lee, no estado da Virgínia, em julho de 1922. Cantor, compositor e cristão fervoroso, iniciou sua carreira em 1934 e é autor de pérolas da música cristã como There Ain't No Grave Gonna Hold My Body Down. Sua influência sobre diversos artistas do rock, rockabilly, bluegrass e outros gêneros musicais é inegável. O irmão Claude pastoreou diversas igrejas no Kentucky, Virgínia e Ohio. Também apresentou um famoso programa de rádio, o The Gospel Ranger Show. O escritor Ed Dean, do Washington Post, declarou: as transmissões de rádio do irmão Claude soam como cultos avivalistas em tendas. Seu material é tão forte quanto qualquer coisa produzida pela Sun Records. Claude faleceu em 7 de maio de 1978, aos 55 anos, e é sem dúvida um dos grandes nomes do rockabilly cristão. Do you wanna shout? Do you wanna shout? Do you wanna shout? Do you wanna shout? Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle around Jericho. The Golden Gate Quartet, formado em 1934, quando você e eu nem pensávamos em nascer, em Norfolk, na Virgínia, trata-se de outro expoente que traz no bojo de suas canções toda a essência do rockabilly. O grupo passou por várias formações
e continua na ativa, louvando e exaltando o nome do Senhor com material de alta qualidade e criatividade. A primeira formação contava com William Langford, primeiro tenor, Orlando Wilson no baixo, Henry Owens como segundo tenor e Willie Johnson como barítono. Ao longo da carreira, o grupo lançou mais de 200 singles e 10 álbuns de estúdio. Outro grupo que merece destaque é o Swan Silvertones. Formado em 1938 em Colwood, condado de McDowell, na Carolina do Norte, por Claude Jeter, que na época era mineiro de carvão. O grupo alcançou grande popularidade nas décadas de 40 e 50, após assinarem contrato em 1946 com a King Records. Outro detalhe dos Seasons é que foram o primeiro grupo vocal a adicionar instrumentos, colocando mais ritmo nas canções. Jeter recebeu inúmeras ofertas para ingressar na cena secular, mas sempre se manteve fiel ao compromisso de cantar para o Senhor Jesus. Por conta do seu falsete inconfundível, influenciou muita gente famosa do rock. O grupo lançou quase 2 dezenas de álbuns que incorporam blues e muito rockabilly. Jeter faleceu em 2009 em um lar para idosos no Bronx. E aí, está gostando do vídeo? Então aproveite para deixar aquele like maneiro que só você sabe dar. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso é super importante e nos ajuda em relação à plataforma, além de nos animar a produzir mais vídeos legais. Com o revival do rockabilly dos anos 80, logo surgiram as bandas cristãs do gênero. Um destes petardos é o Deluxe Stone Rockets, formado em 1996 em Muskegon, Michigan, pelo guitarrista e vocalista John Brown, juntamente com Jimmy Van Boxel no baixo, Jacob DeKema no sax, Richard Mitwied no trombone, Jason Sorn na bateria e Tim Harvell no trompete. A banda faz uma mistura de punk rock, rockabilly e swing revival. Na época, foram comparados ao The W's e os vocais de John foram comparados aos de Horton Heat do Mighty Mighty Bosstones. A banda lançou seu primeiro álbum, auto-intitulado Deluxe Stone Rockets, em 1999 e o segundo, Green Room Blues, em 2001. Tiveram uma carreira cheia de altos e baixos, incluindo um incêndio em sua van quando perderam seu equipamento. Em 2001, resolveram encerrar as atividades, mas retornaram em 2008 e continuam na ativa. Seu som é simplesmente sensacional e vale uma audição apurada. PWs é uma banda que foi criada em Corvallis, no Oregon, em 1996 e ficou nativa até 2000. Através do selo 5 Minute Walk, lançou 2 álbuns muito bons, o Fourth from the Last, de 98, e o Trouble with X, em 99. A banda teve um sucesso muito rápido e fizeram várias turnês pelos Estados Unidos,
tocando na visita do Papa João Paulo II na cidade de St. Louis em 1999 e também como banda de apoio na turnê do álbum Supernatural da banda DC Talk. Eles faziam uma mistura de ska com pitadas de rockabilly. Sua música mais famosa é a The Devil Is Bad, com direito a videoclipe promocional para a CCM Classic TV. O single alcançou o número 1 nas rádios e recebeu o prêmio Dove for Modern Rock Recorded Song em 1999. Após o fim da banda, alguns ex-membros participaram de trabalhos em outros grupos como Five Iron Frenzy e The O.C. Supertones. She was walking in the garden one day when a limb flared around her feet. Follow me right up to this tree and I'll give you something. It's late one night on a rainy day. You came by and I have to say that you look so good. Apesar de ficar nativa de 97 até 99 apenas, a banda californiana de Huntington Beach, Ruby Joe, deixou 2 excelentes álbuns, ambos lançados pelo selo cristão Sublime Records. Seu primeiro álbum, Sinking the Eighth Ball, traz um som mais sujo, já o segundo, Rot Hot Deluxe, é mais bem produzido e soa bem rockabilly. Uma banda com um som marcante que vale cada minuto de audição. Josh fit the battle of Jericho, Jericho, Jericho. So Josh fit the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Não dá para falar de rockabilly cristão sem mencionar os The Pioneers, banda fixa dos cultos da Hot Rod Church for Sinners, no Santora's Restaurant em Mission Viejo, na Califórnia, liderada pelo lendário músico, surfista, artista plástico, pregador do evangelho, entre outras atividades, Brian Bent. Os pioneiros fazem um rockabilly com uma sonoridade única e peculiar. Brian é uma daquelas poucas pessoas que descobriu a verdadeira liberdade que existe no Evangelho de Jesus. The Pioneers é uma banda que não pode faltar na playlist de qualquer um que curte o rockabilly. Atualmente, Brian montou a Band Duo Band com sua filha, a baterista Esther Bent. Por tudo isso, The Pioneers é uma banda icônica, não apenas do rockabilly, mas da cena cristã underground em geral. Na descrição tem um link de uma playlist no Spotify com sons dos artistas mencionados aqui. The Altar Billies é um trio de rockabilly que reside no condado de Orange, na Califórnia. Eles são liderados pelo guitarrista e vocalista Michael Double-Stand, além do baixista Johnny X e o baterista Chuck Cummings. A banda está nativa desde 2009 e se apresenta em vários eventos, principalmente na costa oeste americana. Com 4 álbuns lançados, o grupo faz uma mescla de rockabilly com country. Os Altar Billies orgulham-se de carregar a tocha rockabilly e manter esta herança musical viva e relevante. São 3 caras que trabalham duro, tocam juntos e se divertem no processo. E então, gostou desse vídeo? Conte aí pra gente nos comentários o que achou, se já conhecia as bandas citadas, quais as que faltaram
e que outro ritmo musical você gostaria de ver aqui no canal do Esconderijo. Aproveite para assistir outros conteúdos aqui do canal e também de dar as suas sugestões para novos vídeos. Obrigado pela sua audiência e que Deus abençoe de forma especial a sua vida, a sua família e os seus projetos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!